Fala galera, boa noite jovens. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês, ainda sobre o sistema cardiovascular aqui na fisiologia, certo? E o tema principal da aula de hoje, pessoal, vocês vão ter que ter conhecimento como é que funciona a excitação rítmica do coração, certo? Vocês na aula passada já abordaram, já tiraram todas as dúvidas com relação ao ciclo cardíaco. E hoje vamos abordar o tema da excitação rítmica do coração. Então a gente vai conhecer um pouco como é que funciona o sistema de condução cardíaco. Beleza? Espero que vocês possam aproveitar essa aula. E qualquer dúvida que vier surgir, na quarta-feira a gente vai tirar todas as suas dúvidas lá no bate-papo online, certo? Às 6h20 na quarta-feira. Um forte abraço a todos. Vamos lá. Pessoal, então, assim, como eu sempre gosto de começar em todas as minhas aulas, eu costumo colocar um caso clínico relacionado com o tema de aula, certo? E aqui eu não podia deixar de fazer isso, tá? Então, vou mostrar para vocês essa paciente, ó, tanto na vista frontal como na vista caudocranial. Essa paciente foi vítima de acidente motociclístico e teve uma fratura do complexo cigomático orbitário do lado esquerdo. Nota-se que na vista frontal, na fotografia frontal, você percebe que essa paciente vai ter um desnível do plano pupilar. Perceba que o globo ocular do lado direito está na posição correta, porém do lado esquerdo houve uma queda desse globo ocular. Numa vista caudocranial, perceba que há um afundamento também desse globo ocular, que a gente chama de enoftalmia, quando comparado com o globo ocular do lado direito. Então, a gente sabe já que essa paciente foi uma paciente vítima de acidente motociclístico que teve uma fratura de soalho de órbita. E aí, essa fratura de soalho de órbita, pessoal, teve tanto comprometimento estético da paciente como funcional. Aqui, exemplificando, por exemplo, no movimento de adução do globo ocular, o olho direito funciona normalmente, já o globo ocular esquerdo não consegue se movimentar devido à fratura que essa paciente teve. Na tomografia bidimensional, corte coronal, perceba que essa paciente teve o soalho de órbita preservado do lado direito, porém do lado esquerdo houve a fratura do soalho de órbita, onde houve um herniamento do globo ocular para dentro do seio maxilar, de gordura e músculo para dentro do seio maxilar, o que comprometeu a paciente tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista estético. Beleza, professor? E o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? É agora que eu vou chegar no ponto mais importante, tá? Pessoal, então, para a gente abordar o soalho do seio maxilar, para tentar recuperar a estética e a função dessa paciente, a gente faz uma certa compressão no globo ocular com os afastadores. Para quê? Para poder visualizar aquela fratura. Para poder visualizar, aqui no caso, o defeito ósseo. Certo? Nesse momento, senhores, você vai conversar com o anestesista, pois o anestesista é que é o responsável por toda a monitorização do paciente. Então, nessa hora, você conversa. Doutor fulano, eu estou abordando a órbita do paciente. Vou fazer uma leve compressão. Por que é que eu falo isso com o anestesista? É importante. Porque a partir daí, o anestesista vai utilizar algumas medicações para tentar compensar um reflexo chamado de reflexo vasovagal óculo-cardíaco. Pessoal, quando eu faço uma compressão no globo ocular, algumas fibras do sistema nervoso simpático estão conectadas tanto com o globo ocular como com as vísceras da gente. No caso, algumas fibras do sistema nervoso parasimpático também estarão conectadas aonde? No coração.
Então, quando você faz uma compressão, você estimula o sistema nervoso parasimpático através dessa compressão do globo ocular. Eu vou agir também lá no coração, diminuindo a frequência cardíaca. E se eu não aviso nada para o anestesista e continuo fazendo essa compressão, o paciente, em alguns casos, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Então, por que é importante você conhecer fisiologia? Para você operar, é muito fácil. Mas para você conhecer realmente a anatomia, conhecer fisiologia, e aí você se torna um profissional muito mais completo. Tá? Então, nunca negligencie as ciências básicas, pessoal. Anatomia humana, cabeça e pescoço, fisiologia, tudo isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Então, aqui é importante você ter esse conhecimento. Então, eu vou explicar na aula de hoje por que é que acontece isso. Por que, quando eu estimulo o sistema nervoso parasimpático, eu vou explicar do ponto de vista fisiológico, por que, quando eu estimulo esse sistema nervoso parasimpático, vai haver uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, dando continuidade ao nome desse reflexo, chamado de reflexo vasovagal óculo cardíaco, ou reflexo óculo cardíaco. Memorize isso aqui, isso aqui é importante, tá, para você, beleza? Então, aqui só mostrando para a paciente um antes e depois dela, certo? Essa paciente, antes de realizar a cirurgia e posteriormente à cirurgia, perceba a melhora que essa paciente teve, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista funcional. Então, pessoal, com relação à aula de hoje, a gente procurou dividir alguns tópicos, certo? Onde eu vou elaborar algumas perguntas para vocês. Inclusive, essas perguntas já coloquei lá para nortear os estudos de vocês lá no Aluno Online. Vamos falar um pouco da introdução, como é que funciona o sistema de condução cardíaca, quais são os componentes desse sistema de condução. Vocês vão ter que conhecer, já viram um pouquinho lá naquele diagrama de Wiggers da aula passada, mas vamos ver agora um pouco mais detalhado como é que funciona o ECG, né, quais são aquelas curvas do eletrocardiograma. Vamos estudar também como é que funciona tanto o potencial de ação no nódulo sinusal, como o potencial de ação nas fibras ventriculares, que vocês já viram também na aula passada. E vamos falar de algumas arritmias, o que são essas arritmias cardíacas, beleza? Então, pessoal, como perguntas, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês podem me dizer se o fluxo sanguíneo, quando o sangue chega no coração, ele vai ter a mesma ordem, esse fluxo, com relação à sua contração? Por exemplo, a gente sabe que o fluxo sanguíneo, pessoal, o sangue vem das veias cavas, superior e inferior, e vai entrar lá no átrio direito, não é não? Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito. Esse sangue do ventrículo direito vai lá para o pulmão, onde vai ter aquela hematose, só revisando a aula passada. E aí, dessa troca gasosa, o sangue vai voltar para o ventrículo, para o átrio direito, através das veias pulmonares. E do átrio direito vai finalizar chegando no átrio esquerdo, vai finalizar chegando no ventrículo esquerdo. Então, qual é a ordem de fluxo do sangue no coração? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, beleza? Beleza. Aí eu pergunto para vocês, a ordem de contração vai seguir esse mesmo processo do fluxo sanguíneo aí? A resposta é não. E a gente vai entender por quê, tá? Mas a ordem de contração vai acontecer diferente. Anotem aí. A ordem de contração vai iniciar do átrio direito, justamente por causa desse rapazinho aqui, ó, que é o nódulo sinusal. Então, a ordem de contração inicia-se no átrio direito, passa para o átrio esquerdo, depois vem para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, essa é a ordem de contração.
As outras perguntas que eu faço para vocês, pessoal, é justamente para saber o que é que significa, o que são esses rapazes aqui, ó. Que estruturas são essas? Nódo sinusal, também chamado de nódo sinoatrial, nódo AV, ou nódo atrioventricular, o que são os feixes de His e o que são as fibras de Purkinje. Então, para quem estudou antes, vão perceber que essas 4 estruturas aqui fazem parte do sistema, são componentes do sistema de condução cardíaco. Então, se eu pergunto na prova, uma prova dissertativa, por exemplo, descreva ou cite quais são os componentes da condução cardíaca. Aí vocês respondem: nódo sinusal, nódo atrioventricular, feixe de His e as fibras de Purkinje. Beleza? Então vamos lá. O coração, pessoal, ele é um sistema especial, tá? Onde ele é capaz de gerar impulsos elétricos rítmicos e esses impulsos vão ser conduzidos para todo o coração, certo? Esse impulso geralmente vai se iniciar lá no átrio direito. Por isso que é a câmara coronária, é a câmara do coração que vai contrair primeiro. Certo? E esse impulso vai ser gerado do átrio direito para todo o coração. Esse sistema especial que eu vou falar para vocês. Beleza? Então, perceba que o coração ele vai funcionar dessa maneira. Como é que ocorre o batimento cardíaco, tá? Ele é um batimento rítmico, certo? Onde essa ritmicidade vai permitir que o coração, que o sangue seja bombeado tanto para o pulmão como para o nosso corpo. Então, os impulsos elétricos do coração, depois de gerar esses impulsos elétricos, vai haver o quê? Os batimentos cardíacos. Percebam que o átrio, ele contrai primeiro do que o ventrículo. O átrio direito e esquerdo contrai primeiro do que os ventrículos. Por isso que eu falei para vocês a ordem de contração. Ok? Então vamos lá. Quais são os componentes do sistema de condução rítmica? Isso você já me respondeu naquele slide. Então, quais são os componentes? Nódo sinusal, nódo atrioventricular, feixe de His, também chamado de feixe atrioventricular, que tem um ramo do lado esquerdo e um ramo do lado direito, e as fibras de Purkinje. Então vamos lá, pessoal. Nódo sinusal, também chamado de nódo sinoatrial, ele vai estar localizado lá no átrio direito, dentro do átrio direito. Então, a partir daí, inicia-se a propagação do impulso. É ele que vai ser o garotão da história. Ele que vai ser o marca-passo fisiológico. Então, é ele que vai ditar o ritmo dos batimentos cardíacos, geralmente, fisiologicamente, tá? Então, a partir do momento que no nódo sinusal vai ser gerado o impulso, esse impulso vai ser transmitido para todos os dois átrios, tanto direito como esquerdo, e vai chegar até aqui, esse outro nódo, que é o nódo atrioventricular, também chamado de nódo AV. Onde é que ele está localizado? Ele se localiza também aqui, ó, no átrio direito, próximo à válvula tricúspide, bem próximo à válvula tricúspide. Então, esse impulso vai chegar no nódo sinusal, vai ser transmitido até o nódo atrioventricular, e daqui, ó, ele vai percorrer o septo interventricular através dos feixes de His. São essas duas estruturas, e vão chegar até o ápice do coração. Do ápice do coração, vai ser propagado até para as fibras de Purkinje. Beleza? Então, esses são os componentes e a ordem que o impulso é gerado nesses componentes da condução rítmica, tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, o nódo sinusal, ele é o marca-passo fisiológico, porque é ele que vai ditar o ritmo do coração.
Porém, em algumas situações, por exemplo, se o paciente sofreu um infarto, certo? Ou se o paciente tem algum problema cardiovascular, algumas vezes esse nó sinusal deixa de ser o marcapasso fisiológico. Outras vezes o impulso começa a ser gerado, por exemplo, aqui no nó do átrio ventricular, certo? E aí podem gerar o que? As arritmias cardíacas. O coração deixa de bombear daquela sua maneira rítmica. Perfeito? Mas fisiologicamente, o que é o normal? O normal é que o nódulo sinusal seja considerado o marcapasso fisiológico. É dele que inicia todo o processo de propagação do impulso elétrico. Então, pessoal, esse nódulo sinusal, veja bem, esse nódulo sinusal ele é capaz de emitir 80 pulsações, 80 potencial de ação por minuto. E cada potencialzinho de ação desse vai corresponder ao quê? A uma contração, a um batimento cardíaco. Certo? E aí, vamos entender agora como é que funciona o eletrocardiograma, o ECG. Vou mostrar um vídeo para vocês que ele dá uma interpretação bem básica e bem eficiente do eletrocardiograma. Fica fácil de compreender, tá? Vamos lá.